Bom dia, bom dia, colegas, bom dia, docente. Chamo-me Nicolas Francisco Davan. Estou aqui para apresentar o trabalho sobre o quadro conceptual, cujo foi-nos mandado refazer para uma melhor percepção. Este trabalho pertence à cadeira de Contabilidade Financeira 2, cujo o docente é Mestre Abílio Muxanga e o discente Nicolas Francisco Davan. Desde já dizer que o trabalho é sobre quadro conceptual, onde iremos dizer o que seria um quadro conceptual, qual é a importância do estudo, quais são os pressupostos subjacentes, ou quais são os objetivos das demonstrações financeiras, entre mais. Neste trabalho, iremos poder aprender sobre as bases da contabilidade, isto é, sobre os principais temas que usamos durante o semestre. O que seria quadro conceptual neste caso? Quadro conceptual é o documento que estabelece os conceitos fundamentais que servem de base à preparação e apresentação das demonstrações financeiras para utilizadores externos. Não é uma norma, e nós agora neste semestre iremos introduzir o estudo das normas. Em caso de conflito entre o quadro conceptual e as normas, prevalece sempre as normas. Em outras palavras, o que eu acabei de dizer aqui quer dizer: existem casos em que o quadro conceptual pode dizer algo, mas as normas de contabilidade podem dizer outras. Mas o que predomina mais, o que é de maior relevância, são as normas de contabilidade. É de afirmar que o quadro conceptual irá nos dar conceitos fundamentais para a preparação de demonstrações financeiras, isto é, como é que as demonstrações financeiras devem ser preparadas e para quem é que preparamos essas demonstrações financeiras. Isto tudo teremos durante o trabalho. E surge aquela questão, como havia dito, a quem se destina este trabalho. E isso se destina ao conselho para várias pessoas, desde o Conselho de Normalização Contabilística, na elaboração das normas, nos preparadores, isto é, auxilia na preparação das normas e as transições específicas, e também os auditores. O quadro conceptual serve para os auditores, apoiando na formação de uma opinião de auditoria fundamentada, isto é, o auditor não simplesmente irá dar uma opinião, irá dar uma opinião fundamentada e para os utilizadores. E, como havia dito, o quadro conceptual nos ajuda a entender os princípios básicos das demonstrações financeiras. E surge uma questão: qual é o objetivo das demonstrações financeiras? As demonstrações financeiras têm como objetivo proporcionar informação sobre a posição financeira, desempenho de fluxos de caixa de uma entidade útil para tomar decisões econômicas pelos utilizadores externos, isto é, as demonstrações financeiras servem para nos dizer como é que está a ser o movimento da empresa, como é que a empresa está a se aportar, será que a empresa está a gerar lucro, será que a empresa está a gerar um prejuízo? E quando os utilizadores, quer sejam os gestores, os membros do conselho da empresa ou da organização, ao lerem ou a terem acesso às demonstrações financeiras, eles devem ser capazes de entender e, através dos documentos, tomar uma decisão para o bem da instituição. E desde já dizer quais são as principais demonstrações financeiras do que regem ou que existem em Moçambique. Uma das primeiras é o balanço, que mostra a posição financeira numa data. Isto é, o que a empresa tem de ativos, o que deve de passivos e o que sobra para os sócios. Exemplo, empresas XY tem em 31 de dezembro de 2023 tem 12 milhões e 500 mil de ativos e tem 7.200 milhões de passivos. E sobra o capital próprio de 5 milhões e 300 mil de capital próprio. Isto é,
Sabemos que capital próprio é igual a ativo menos passivo. Isto é igual ao que a empresa tem menos o que a empresa deve. Isto é o que sobra para os sócios ou para os donos da empresa. E temos outro documento que é a demonstração de resultados, que mostra tudo o que a empresa ganhou, isto é, podem ser rendimentos, e o que a empresa gastou, gastos, isto estamos a falar de passivo em algum momento, durante o exercício, apurando os lucros ou os prejuízos do período. Por exemplo, a empresa ABSA vendeu 10 milhões, teve gasto de 7 milhões e 500 e obteve um lucro de 2 milhões e 500 mil, que são algumas das informações que podemos ter numa demonstração de resultados. Já o mapa de fluxo de caixa tem como objetivo mostrar efetivamente o recebido e o pago, isto é, os investimentos feitos e o financiamento. É diferente do lucro contabilístico. Então, neste mapa de fluxo de caixa, é onde a empresa irá falar sobre quanto lucro teve, o que tem em caixa e quanto recebeu. E surge aquela questão: a quem se destinam as demonstrações financeiras? As demonstrações financeiras se destinam a quem não tem acesso direto à contabilidade, isto é, os contabilistas preparam as demonstrações para entregar aos gestores, a várias pessoas, para que eles possam ter acesso a estes documentos e interpretar o posicionamento da empresa, isto é, os investidores, por exemplo. A Maputo Capital Fund analisa as demonstrações financeiras da Techmos SA para decidir se investe 50 milhões ou não, isto é, pega nos dados da empresa e julga se a empresa vale a pena receber ajuda ou não. Para os bancos financiadores, neste caso para receber um empréstimo, para, para várias coisas, os fornecedores, verifica se o cliente tem capacidade de pagar mercadorias a crédito. Como já havíamos estudado que o cliente e o fornecedor não são aqueles que compram a prazo, não. Cliente é aquele que paga, cliente e fornecedor são aqueles que têm um contrato em que eles não pagam de imediato, mas em algum momento pagam. Mas para tal, é necessário haver uma confiança entre os dois. Essa confiança, pela parte do fornecedor, só pode vir depois de ter certeza que o cliente irá lhe pagar. E como ele terá certeza, tendo acesso às demonstrações financeiras. Ao Estado, as demonstrações financeiras servem também ao Estado, porque permitem ao Estado verificar o imposto de renda, o RPC, imposto sobre pessoa coletiva, se está declarado corretamente ou não, se o lucro foi calculado corretamente ou não. E também aos clientes, em alguns casos, como se está a ser bem feito, e ao público em geral. Alguns sindicatos analisam as demonstrações financeiras de grandes empresas para avaliar o impacto no emprego e na comunidade. Já agora, iremos passar para outro capítulo que iremos abordar aqui, que são os pressupostos e os subjacentes, os dois alicerces obrigatórios na preparação das demonstrações financeiras. Isto é, para se preparar uma demonstração financeira, existem coisas que devem ser seguidas a de lei. Não é só eu ou um contabilista decidir o que quer fazer, não. Existem coisas básicas para que aquela demonstração financeira seja legalmente aceite e contabilisticamente válida. E os efeitos isto é, uma das primeiras é o regime da acréscimo. O primeiro pressuposto é o regime da acréscimo.
que diz que os efeitos das transações e os outros eventos são conhecidos quando ocorrem, independentemente do momento em que o dinheiro é recebido ou pago. Este pressuposto é chamado também de periodização econômica. Irei explicar isso de uma forma bem fácil com os meus exemplos, que são, exemplo, a venda a prazo. A Mose Limitada vende mercadoria em dezembro, com pagamento em janeiro. O rendimento é conhecido em dezembro, quando a venda ocorre, não em janeiro, quando o dinheiro entra. Isso já explicamos, já falamos sobre isso, que é para evitar, porque os lucros devem ser, os lucros anuais, as transações devem ser registradas nos seus devidos anos para evitar conflito de lucros ou para não dar dados gerados à empresa. E outro caso é quando recebemos um valor antecipado, renda antecipada neste caso. Quando, por exemplo, a ABSA recebe em dezembro uma renda de janeiro. Em dezembro, este valor é um passivo, é um rendimento diferido, mas só é rendimento, isto é, só vira um valor em janeiro. Temos outro caso, que é esse caso de salários pagos em janeiro. São gastos os salários que vamos pagar os salários de dezembro são gastos de dezembro, mesmo que sejam pagos em janeiro. Isto é a questão de transição de ano e tal. E temos outro pressuposto. Acho que um dos pressupostos mais importantes é o pressuposto da continuidade. Este pressuposto defende que pressupõe-se que a entidade continuará a operar no futuro previsível, sem intenção ou necessidade de liquidar ou reduzir materialmente suas operações. Se este pressuposto não ser válido, as DEFs devem ser preparadas de uma base diferente, isto é, para aquilo que nós iremos, da forma que nós preparamos as nossas demonstrações financeiras. Partimos do pressuposto, é sabido por todos que a empresa tem que continuar. Quando prepara-se uma demonstração financeira, prepara-se entre aspas, a considerar que a empresa não irá parar de funcionar, irá continuar a funcionar ano após ano. Isto é, o próximo ano a empresa estará a operar, isto é, não é o único ano da empresa operar. E tentamos garantir que vá operar sem uma necessidade de liquidar ou reduzir materialmente as suas operações. E quando é que se aplica esse pressuposto? Normalmente aplica-se a situações normais. Desculpa a repetição. Por exemplo, os ativos fixos são depreciados ao longo da vida útil. Por exemplo, já falamos sobre a vida útil de ativos no primeiro semestre, que cada ativo tem seu período de vida útil. Então, espera-se usar o ativo. Se um ativo tem um período de vida útil de 5 anos, a empresa espera usar o mesmo ativo por 5 anos, que é a vida útil do ativo. Já os inventários são valorizados ao custo, porque espera-se vendê-los normalmente ao preço de mercado. As dívidas de longo prazo são reconhecidas como passivo corrente, porque a empresa vai continuar a investir para as pagar. Quando é que não se aplica o princípio de continuidade? O princípio de continuidade não se aplica em casos de empresa em liquidação, isto é, quando as empresas estão para fechar ou estão no processo quando já declaram falência, os ativos passam a ser valorizados ao valor de realização imediata, isto é, ao preço de venda. Uma viatura que vale 1 milhão pode valer apenas 400 mil no mercado de segunda mão. Que a ideia é colocar os bens em liquidação, que é para ter um dinheiro para pagar algumas despesas básicas. E agora irei falar das características qualitativas das demonstrações. Uma delas é a compreensabilidade. Quando falamos da compreensabilidade, estamos a dizer que a informação deve ser facilmente compreensível pelos utilizadores, com conhecimentos razoáveis de negócios, atividade econômica e contabilidade. Informação complexa não deve ser omitida por ser difícil,
deve ser divulgada com uma explicação adequada. Em outras palavras, um exemplo concreto. As demonstrações financeiras da Moçambique Telecom Sociedade, Sociedade Anônima apresentam as notas em linguagem simples, explicando que depreciação é a distribuição do custo do ativo pelo seu tempo de uso, não apenas um código contabilístico. As demonstrações usam cabeçalhos claros como venda, custos das vendas, resultados brutos, em vez de códigos internos que apenas nós, os contabilistas, entendemos. Estamos a dizer, em outras palavras, que quando elabora-se uma demonstração financeira, parte do princípio que não só quem elaborou ou não só os contabilistas irão entender, mas deve ser de fácil entendimento para todos os que devem receber. Os gestores devem entender, o público, se forem o alvo neste caso, também deve entender. Por isso, parte do princípio que se tiver algo complicado, devemos usar a nota explicativa, que é para deixar tudo claro. E outra característica qualitativa é a relevância. A informação é relevante quando influencia as decisões econômicas dos utilizadores, ajudando-os a avaliar acontecimentos passados, presentes ou futuros. Inclui o conceito de materialidade. Neste caso, quando falamos em materialidade, estamos a dizer que a informação é material se a sua informação ou inexactão pode poder influenciar as decisões dos utilizadores com base nessas demonstrações financeiras. Por exemplo, uma ação judicial pendente de 50 milhões é material, deve ser divulgada. Já uma diferença de 500 milhões numa empresa de 100 milhões de volume não é material, isto é, as informações devem ser partilhadas segundo a sua relevância. Por exemplo, se uma empresa, uma ação judicial de 50 milhões, no meio do processo, acabando se gastaram 200, pode não se conter lá nas demonstrações financeiras pela sua materialidade. E agora iremos falar da fiabilidade. Quando falamos da fiabilidade, estamos a dizer que a informação é fiável quando está isenta de erros materiais e preconceitos. Os utilizadores podem confiar que representa fielmente o que pretende dizer. Estamos a falar da representação fidedigna, que representa fielmente as transações como ocorreram, sem mais, sem menos. Estamos a falar da substância sobre forma, revela a essência econômica, não apenas a formas jurídicas. Um exemplo, porque acho que alguns de nós não perceberam, uma empresa usa uma viatura em um leasing financeiro. Juridicamente não é a dona, mas economicamente controla, então deve conhecê-la como ativo e registrar um passivo correspondente. Isto é, porque por ser um gasto da empresa ou ser um bem da empresa, deve ser representado. Temos outro princípio que é a neutralidade. A informação não é apresentada para influenciar decisões num sentido predeterminado. Isto é, não devemos elaborar as demonstrações financeiras no sentido de omitir perdas ou omitir ganhos para não pagar impostos, para pagar impostos, para desvio de dinheiro. Não. Nós devemos elaborar as demonstrações financeiras com aquilo que a empresa produz, sem mais, sem menos, porque editar ou omitir dados são crimes. E a outra é a prudência. Devemos ser muito prudentes a plenitude. A informação deve ser considerada dentro dos limites da materialidade. Isto é, omitir um passivo contingente de 20 milhões nas notas viola a plenitude. Isto é, os utilizadores dessa demonstração financeira podem acabar ficando sem uma informação muito relevante, já que 20 milhões em muitos casos representam um alto volume de negócios, representam uma grande quantidade para a empresa. Então, os sócios devem lá saber. Agora irei falar sobre a comparabilidade.
Os utilizadores das demonstrações financeiras da mesma entidade ao longo do tempo e entre diferentes comparação, isto é, devemos, os que elaboram as demonstrações financeiras devem ser capazes de elaborar ou de fornecer dados dos anos anteriores para permitir uma comparação ao longo do tempo, isto é, e neste período de tempo deve ser usada a mesma política. Não podemos em um ano usar num ano usar algo e no outro ano não aceitar mudar de mudar mudar de mudar de bases, por exemplo, para perceber melhor se isto melhor explicando no método a depreciação de bens, amortizações, por exemplo. Não podemos em algum momento usar amortização acumulada e depois usar métodos constantes, variar de métodos, não. Temos que usar um método que é para permitir um julgamento fiável, um julgamento confiável. E a comparação entre entidade. Isto, então, o PGC NIRF nos permite, aplica-se a todas as empresas de grande e média dimensão em Moçambique o mesmo tratamento, isto é, um investidor pode comparar resultados do Banco BCI com o Milênio BIM, porque ambos usam o mesmo sistema normativo, com as mesmas regras e os mesmos reconhecimentos. E agora, irei falar dos elementos das demonstrações financeiras. O que deve conter lá nas demonstrações financeiras. Nas demonstrações financeiras, iremos ter lá um ativo, que é um recurso controlado pela entidade, resultado de acontecimentos passados do qual se esperam benefícios econômicos. E quais são as condições para um bem ser considerado ativo? O bem para ser considerado ativo deve ser controlado pela entidade. Não precisa ser uma propriedade legal, desde que o bem seja do controle econômico. Deve ser resultado de acontecimentos passados, isto é, deve ter uma entrada, uma transação que descreve que o bem já pertence à empresa. Não, por exemplo, se assinamos um contrato que diz que o bem será nosso. Não. Precisamos de algo que diga que o bem já é nosso. O bem já não é esperado para ser nosso. O bem já é nosso. E de um ativo esperam-se benefícios econômicos. Isto é, normalmente espera-se que um ativo gere lucros e fluxo de caixa. E agora irei falar do passivo. O passivo são as obrigações que a empresa tem, de uma forma geral, cuja liquidação originará a saída de recursos econômicos. Isto é, diferente do ativo que gera lucros ou que gera rendimentos. O passivo, quando liquidamos um passivo, isso vai originar uma saída econômica. Já quais são as condições para ser considerado um passivo? Deve ser uma obrigação presente, isto é, legal. Não pode ser uma futura obrigação. Por exemplo, iremos ou deveríamos. Por exemplo, um exemplo concreto. A empresa recebeu uma fatura de 200 mil, mas ainda não pagou. É um passivo porque existe uma obrigação no presente. Mas nós, antes de receber uma fatura, não temos esta obrigação. Deve também ser resultado de operações de acontecimentos passados. E deve requerer uma liquidação com a saída dos recursos. Para liquidar, uma empresa entrega ativos, bens ou presta serviços. E temos aquela equação que eu havia referido no passado, que capital próprio é igual a ativo menos passivo. Já irei falar do capital próprio. O capital próprio seria o valor dos sócios, ou também em alguns momentos refere-se a capital próprio como patrimônio líquido, que calcula-se
sobressaindo os gastos no que a empresa tem, isto é, capital próprio igual a ativos menos passivos. São componentes do capital próprio o capital social, que é o valor aportado pelos sócios na construção ou em aumentos de capital. As reservas legais também são elementos, porque a lei exige reserva de 5% do lucro até atingir 20% do capital social. São obrigatórias e não são distribuíveis. Temos as reservas estatutárias previstas de empresas nos estatutos de empresa, isto é, cada empresa pode criar seu estatuto em que diga que a empresa precisa de ter, por exemplo, 10% de reserva para futuros investimentos. Temos também os resultados transitados, que são os lucros dos anos passados que não foram distribuídos pelos sócios. Esses lucros passam para os próximos anos. Temos os lucros de exercícios, que são os lucros presentes. Continuando, dizia, os rendimentos são os aumentos dos benefícios econômicos que resultam em aumento de capital próprio, excluindo contribuições dos proprietários, isto é, os rendimentos são tudo aquilo que aumenta o capital próprio, menos as contribuições do proprietário, dos proprietários neste caso. Exemplo, venda e prestação de serviços, porque irão nos pagar um certo valor e aquele valor será dado como um rendimento. E temos os gastos. Gastos é a diminuição dos benefícios econômicos que resultam em reduções do capital próprio, excluindo as distribuições aos proprietários. Isto é, os custos das mercadorias é algum gasto. O próprio gasto com pessoal, a depreciação, a amortização, são várias coisas que podem ser constituídas a gastos e rendimentos. E agora entraremos numa seção, o reconhecimento de elementos, em que iremos dizer quando é que um elemento passa a ser, quando é que um bem ou algo passa a ser reconhecido na demonstração da empresa ou na contabilidade da empresa. O primeiro critério é, primeiro, de ressaltar que um elemento só deve ser reconhecido na demonstração financeira quando satisfazer cumulativamente os dois seguintes critérios. O primeiro critério é a probabilidade de benefício econômico, isto é provável que o benefício econômico futuro associado ao bem flua, isto é, pode ser um ativo que pode gerar uma renda ou pode sair de lá um passivo que pode gerar uma gasta. Exemplo, a empresa ganhou uma ação judicial e o tribunal decidiu a seu favor. É provável ele receber, vai reconhecer como um ativo, que seria uma renda neste caso. E o segundo critério é a mensuração, porque o item possui um custo ou um valor que pode ser mensurado com fiabilidade. Sem estimativa razoável, o item não é reconhecido, mesmo que satisfaça a definição do elemento. Isto é, por mais que saibamos um dos principais ou uma das principais coisas que um bem deve ter é um valor, é a sua mensuração. É de extrema importância que se saiba quanto é que um bem vale na empresa, não uma adivinha, mas sim uma estatística que diga um valor. O bem pode, a mensuração de limite acontece de várias formas, mas que podemos ver mais à frente. Mas é essencial reconhecer, mensurar um bem com o seu valor de verdade. Por exemplo, aqui podemos ver alguns casos reais, se reconhece ou não reconhece. Uma viatura comprada por 2 milhões e 500 vai reconhecer porque já tem um valor que pode ser mensurado. Diretor-geral promete distribuir dividendo, não pode ser mensurável porque é uma promessa. É uma promessa, ainda não está registrada. Só seria reconhecida se já tivesse acontecido.
porque isso é uma promessa, é uma vontade dele. Inventários avaliados ao custo de 500 mil, mas o mercado ao custo de 150 mil. Então aqui deve reconhecer o bem ao preço de 150 mil e a diferença vai para a imparidade. Serviços prestados em janeiro, em dezembro, fatura emitida em janeiro, deve reconhecer em dezembro pela questão dos lucros e tal. A lei obriga. Uma marca desenvolvida internamente por 5 anos é proibido porque é um ativo intangível da empresa. A norma 8 proíbe. Indemnização de seguro confirmada de 1.200.000 pode reconhecer. E agora falar aquilo que eu dizia, a mensuração dos elementos. Como eu disse que a mensuração pode ser usada de várias formas. Isto é, dar valor aos bens. A primeira forma de dar valor a um bem é o custo de histórico, isto é, o valor. Reconhecer pelo valor que foi pago ou pelo valor recebido na data da transação. Se compramos um edifício de 2015 por 8 milhões, o edifício continuar registrado por 8 milhões menos depreciações. E também pode ser registrado pelo custo corrente. Isto seria ativos que pelo valor que seria pago atualmente para os adquirir, os passivos pelo valor atual da liquidação. Por exemplo, estoque de cimento que custou 2 milhões em 2022, o custo corrente é de 2 milhões e 400 devido à inflação. O valor realizável, isto seria os ativos pelo valor que seria obtido numa venda ordenada hoje. Isto aqui considera o valor do bem no dia. E o valor presente, que será o valor atual descontando os fluxos de caixas futuros, usando uma taxa adequada. Aqui tem alguns exemplos detalhados da mensuração. Agora irei falar sobre o capital financeiro. O capital financeiro é o adotado pelo sistema de contabilidade. O lucro é obtido se o valor financeiro, isto é, o valor monetário dos ativos líquidos no fim do período, for superior ao do início, excluindo distribuições e contribuições dos proprietários. Em outras palavras, lucro seria igual a capital próprio final menos capital próprio inicial, excluindo o movimento dos sócios, isso aqui, excluindo as participações dele, as suas contribuições durante esse período. Já o capital físico é o lucro obtido apenas se a capacidade produtiva física da entidade no fim do período for superior ao do início. Se uma fábrica produz 1.000 toneladas ao ano, só há lucro depois de se distribuir os dividendos e a empresa mantiver a capacidade de produzir mais de 1.000 toneladas no ano seguinte. Isto é, primeiro distribui-se, depois garante-se que só vai ser registrado lucro se a empresa continuar com a mesma capacidade. De uma forma geral, estivemos aqui a falar sobre o que seria um quadro, o que íamos abordar no quadro conceptual. Falamos sobre os seus objetivos, dissemos que é útil porque um dos objetivos é fornecer a informação financeira. Falamos dos seus pressupostos, que é a continuidade e regime de acréscimo. Falamos das suas características, falamos dos elementos, falamos do reconhecimento, da mensuração e do capital. Paro por aqui, espero que todo mundo tenha percebido. Até o próximo vídeo.